tem que apertar 2 vezes esse negócio? Aí. Agora, peraí. Agora tá. Ah, agora tem que fazer o ao vivo. Ah, agora tá ao vivo. Vai fazer o teste? Você desligou o microfone. Tá entrando agora. Agora estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite. Hoje, dia 14 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Rejane. Esse é o Paulo. Aqui embaixo o Felipe. E a gente faz parte da equipe do Grupo Espírita Selvi, né? Somos os facilitadores do estudo de hoje. E vamos ver quem é que está no chat. Aqui está dizendo que tem 3 pessoas, mas por enquanto nós temos a Luísa Dutra. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. E a Guaraciara da Silva Correia. Boa noite, Guaraciara. Seja bem-vinda. A gente está no canal do Gelco, do Selvi. O Selvi é uma casa espírita que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E esse é um estudo que normalmente é um estudo presencial. Mas, diante do cenário atual de epidemia, né, de pandemia, a gente está realizando esse estudo pela internet. Então, esse estudo ele fica gravado, quem não consegue ver ele ao vivo vai conseguir ter acesso a ele posteriormente, e a gente pede para que vocês participem com as dúvidas, com comentários aqui pelo YouTube, e a gente vai começar com uma paginazinha, enquanto o pessoal vai chegando devagarzinho, né? Então, a página hoje do livro Minutos de Sabedoria é Desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal por meio de instinto. Desenvolva a parte humana de seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem, de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Paulo, a prece é com você. Obrigada, minha amiga. Então aqui vamos, aqueles que desejarem fechar os olhos e concentrar o nosso pensamento e toda a nossa atenção em Deus, nosso Criador, nosso Pai de amor, de sabedoria, da providência, que cuida de todos os seres, de todas as criaturas, de todos os recursos que precisamos. E como de costume, em cada prece, em cada oração endereçada a Deus, louvamos primeiramente as belezas da criação, toda essa bondade, tudo isso que precisamos para viver, para estar em relação com o próximo, para desenvolver as nossas virtudes, a nossa inteligência, os nossos sentimentos mais nobres, que possamos purificar aquilo que precisamos corrigir para voltar a caminhar sob a lei de Deus, que é a lei de amor. Assim louvamos primeiramente. Em segundo lugar, agradecemos por toda essa oportunidade, pela oportunidade de cada um de nós de estarmos encarnados e aproveitar o tempo que é a joia mais preciosa que possamos ter, junto com a saúde,
é esse benefício, que possamos aproveitar o tempo para sermos úteis, para desenvolvermos nossas virtudes através da ação, do amor em ação, que é a caridade, da solidariedade com aqueles que precisam dos recursos materiais, aqueles que têm necessidade, mas também pela caridade moral, que é dar uma atenção àquele que precisa desabafar, que precisa ser ouvido, ou mesmo que possamos estar disponível para dar um abraço, um afago àqueles que precisam de carinho. Porque essa é a finalidade de estudarmos a doutrina, é entender melhor a lei de Deus ensinada por nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que possamos reeducar todos os nossos sentimentos, combater nossos preconceitos, nossos vícios, e assim caminhar bem na terra, mas que possamos ter sempre essa noção do dever. Nesse momento especial aqui que escolhemos estarmos reunidos remotamente devido às circunstâncias para estudar a doutrina, agradecemos também os benfeitores espirituais que guiam os estudos, que guiam o caminho de cada um de nós. Agradecemos a presença deles, que sabemos que aqueles que nos cuidam, que nos guiam para o bem, estão conosco, principalmente quando estamos predispostos a aprender aquilo que é útil para a nossa evolução. Então, que possamos ser bons instrumentos, que possamos, através de nossos pensamentos, do nosso coração, estar aberto a receber as boas inspirações e que esse estudo possa ser proveitoso e até posteriormente para a finalidade primordial que é aplicar, vivenciar aquilo que em grupo estudamos, pois essa é a finalidade da doutrina, ajudarmos a nos tornarmos seres humanos comprometidos no bem, comprometidos com a causa da lei maior que é a lei de amor. E assim, aonde estivermos aqui na Terra, e algum dia em outro orbe ou no mundo espiritual, que possamos ter essa sensação do dever cumprido, mas para isso é importante que trabalhemos internamente no nosso autoconhecimento, em tudo aquilo que enquanto estivermos aqui a gente pode aprender. Pedimos a permissão para iniciar mais um estudo, em seu nome, que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite de novo, porque eu estou vendo que chegou mais gente por aqui. Chegou o Tiago, boa noite, Tiago. E chegou a Lise Maria. Que bom, Lise, que você está de volta. Seja bem-vinda. Valéria, boa noite. Bem-vinda, Valéria. E essa noite, o nosso estudo, a gente está continuando, né? O capítulo 10. Obrigada, Felipe. O capítulo 10 da Gênese Orgânica. E estamos quase acabando já. A gente acaba hoje, né? No Homem Corpóreo. O Paulo, ele vai começar com a escala dos seres orgânicos. Ele vai fazer até o item 25 e o Felipe depois dá prosseguimento com o Homem Corpóreo, né? Então, passo a palavra para o Paulo, escala dos seres orgânicos. Bom estudo, Paulo. Obrigada. Boa noite a todos mais uma vez, né? E aqui reunidos mais uma vez aí para dar prosseguimento. A gente está desde a semana passada no capítulo, como a Rejane bem falou, é o capítulo 10 do título A Gênese Orgânica, né? Hoje nós estudaremos a partir do item 24, que é a escala dos seres orgânicos,
e depois o Felipe dá prosseguimento, né, no decorrer desse capítulo. A gente já sabe, né, aqueles que estão nos acompanhando aí desde o início desse estudo, aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter lido essa obra, né, antes de fazer esse curso, da Gênese, né, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Como vocês podem ver, nesses capítulos iniciais é uma obra assim que conversa, né, com outras ciências, porque para ter esse estudo da evolução do princípio inteligente, era necessário, né, ter toda esses outros temas introdutórios. Só a gente lembrar sempre o seguinte, né, os espíritos, eles quando encarnam em mundos materiais. Nesses mundos materiais, eles vão encarnar numa determinada espécie de seres vivos, e a gente conhece como a espécie do Homo sapiens. Essa espécie, ela, como a gente sabe do conhecimento atual da ciência, né, que regido por esse paradigma da evolução, da teoria da evolução, essa espécie, assim como qualquer outra espécie biológica, está inserida nessa teia evolutiva, nessas ramificações. Então, tem todo um estudo da evolução dos seres vivos. Esses seres vivos vão aparecer nesse planeta num tempo propício. E aí a gente aprendeu, né, se eu for regredindo, como que se deu a formação do planeta, as mudanças do sistema solar. Então, por isso a gente faz todo esse estudo, né? Então a gente está, eu sempre falo isso na introdução das minhas falas aqui. O alvo é chegar lá no estudo de como que o princípio inteligente evolui, como que o espírito evolui no tempo, para fazer esse estudo que é tão original da doutrina, que é original que a doutrina espírita faz, que até hoje nenhum sistema filosófico, né, se a gente reunir os grandes pensadores da história da filosofia, o sistema científico com toda a modernidade da ciência, com profundidade, apenas a doutrina espírita é que vai falar com uma consistência, com uma coerência sobre a evolução dos espíritos, né? Então, assim, só que isso é necessário esse apoio dos conhecimentos científicos. Falando dessa minha parte, a escala dos seres orgânicos toca muito em assuntos que a gente até estuda dos bancos escolares lá, quando a gente vai estudar taxonomia, a classificação dos seres vivos, né? Nas aulas de ciência, nos anos iniciais da educação básica, no ensino médio, lá em biologia, a gente vai aprender. Tem o reino monero, o reino protista, o reino fungi, reino animal, reino vegetal, uma série de classificações, né? Aquelas palavras, as classificações das espécies, que a gente sabe que tem um padrão, né, científico, são dados em nomes em latim, né? A gente conhece assim na linguagem corriqueira, a gente fala um cachorro, um gato, mas cada espécie ela tem um nome, né, um nome duplo assim. Então isso são padrões científicos estabelecidos em todos os departamentos científicos nos quatro cantos da Terra. Então a ciência ela amadureceu e ela estabeleceu esses parâmetros. Sabemos também que a ciência ela sempre progride, né? Então a gente fala aqui para reforçar, né? Mas vocês já devem estar acostumados, saber, né? No estudo desse livro, Kardec ele usa a ciência de seu tempo. Vou até ler aqui que são 2 itens, pequeno, né? Obviamente, Kardec vai usar a ciência do seu tempo, o que ele tinha no momento, as classificações. Como a gente já comentou em outros capítulos, quando se tem uma classificação científica, por exemplo, a descoberta de novos objetos, novos seres, isso depende muito do instrumento de observação, né? Então, a ciência ela progrediu, foi-se descobertas as células, se descobriu o DNA, as moléculas. Então, tudo isso vai revolucionar, vai progredir o conhecimento que se tinha naquele século XIX.
os instrumentos de observações, né? Hoje em dia já é possível detectar algumas formas de algumas moléculas através de aparelhos potentes, né? Então a ciência ela vai estar progredindo. Vou ler aqui o item 24 e 25, a gente vai dando aquela atualizada no que for necessário, a gente vai dando uma pincelada aqui para vocês. Então tá lá, quem tiver o livro aí para acompanhar ou estudar pelo Kardecpedia, tá lá no capítulo 10, Gênese Orgânica, a escala dos seres orgânicos. Lá no item 24, Kardec diz assim: escala dos seres orgânicos, entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão zoófitos ou animais-plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro. Serve-lhes de traço de união. Kardec está dizendo assim que não há uma linha de demarcação assim, né, nitidamente, facilmente observável entre o reino animal e o reino vegetal. É claro que vão usar termos que, de repente, hoje em dia, na nomenclatura científica não se usam mais. Vou dar um exemplo, né? A gente tem uma espécie de animal, por exemplo, a esponja, né? Aparece um reino vegetal, né? Que ela está fixa lá. Só que é um animal que ele não produz o seu próprio alimento, né? Então, assim, só que percebe que ele quis dizer. Voltei? Voltei? Você sempre dá uma piscadinha, né? Você sempre ocorre aqui com a minha conexão. Onde eu estava falando que assim, Kardec, no início desse item 24, ele vai dizer isso. Isso é atual ainda hoje em dia, né? É, é uma transição. Na época dele não tinha a ideia da teoria da evolução. Estava até ali se discutindo evolução, criacionismo. Muitos cientistas ainda eram criacionistas, né? Então, com a maturidade da ideia da teoria da evolução, essas coisas vão ficar mais explicáveis. Dando prosseguimento. Como os animais, estou lendo o texto, no segundo parágrafo. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles, precisam ela de luz, de calor e de água. Estiolam-se e morrem, desde que lhes faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Oferecem como caráter distintivo mais acentuado conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, mantém-se presa ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada, tira do meio ambiente a sua alimentação. Um degrau acima, o animal é livre e procura alimento. Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade da locomoção. Segue-se na ordem de desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os euminto ou verbo intestinais, os moluscos, os animais carnudos sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, polvos, outros providos de concha, como caracol, a ostra. Os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como caranguejo, a lagosta, né? Os crustáceos, alguns a gente gosta muito de, né, faz parte da dieta para aqueles, né? Dentro do movimento espírita tem muita gente que já é vegana também, a gente sabe, né? Tá dentro da lei do progresso, né? A gente sabe que vai chegar um determinado momento que isso vai ser costume, mas não é costume de todos e a gente vai respeitando também, né? Sem radicalismos. Dando prosseguimento. Os insetos, os quais a vida assume prodigiosa atividade
e se manifesta um instinto engenhoso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Segue-se por fim os mamíferos, cuja organização é mais completa. No item 25, Kardec diz assim: se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá, mas se passar de um anel a outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados. Perceba, né? Kardec ele vai dizendo, se observar os seres vivos e a sua analogia exterior, dá para observar, né, do mais simples ao mais complexo, que há uma semelhança entre eles. Se a gente pegar uma formiga e um elefante, parece que não tem nada que os ligue, né? Só que se a gente pegar da formiga, dos seres mais próximos da formiga e tudo, a gente vai chegar no elefante, porque há uma semelhança, há uma escala. Como eu disse, isso vai ficar mais claro com as ideias da teoria da evolução, né? Compreende-se, então, a possibilidade de que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior, e assim sucessivamente até o primitivo ser elementar. Entre a glande e o carvalho é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho e já não admiraremos de que este proceda de tão pequena semente. Ora, se a glande serra lá tem seus elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria o mesmo do oução ao elefante? De acordo com o que fica dito, percebe-se que não existe geração espontânea, senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que as condições atmosféricas se lhes forem tornando propícias. Adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se, os cruzamentos acarretaram inúmeras variedades. Depois, uma vez instalado em condições favoráveis, quem nos diz que os germes primitivos de onde ela surgiu não desapareceram para sempre por inúteis? Quem nos diz que o nosso oução atual seja idêntico ao que, de transformação em transformação, produziu o elefante? Explicar-se-ia assim porque não há geração espontânea entre animais de complexa organização. Esta teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. O Kardec colocou na época. Kardec era uma pessoa bastante intelectual, né? Então ele estava antenado do que acontecia na ciência de seu tempo, né? Então, e ele vai dizer lá na introdução da Gênese que o Espiritismo, para não ficar ultrapassado, ele caminha junto com a ciência. Assim como o tema que foi trabalhado, eu não estava aqui presente, né? O Felipe e a Regiane trabalhou, quando vai falar sobre a vida, né? O tema da vida, o princípio vital, né? Na época de Kardec, um pouco antes, se tinha a teoria fluidista, né? Eles acreditavam, por exemplo, que a eletricidade era um fluido, o calor era um fluido específico, né? Um fluido era uma matéria assim que não sabia exatamente a sua natureza. E isso foi parcialmente esclarecido, porque a natureza do elétron ainda é um grande
enigma para a ciência, mas foi parcialmente, né, com a descoberta das partículas íntimas da matéria, do átomo, dos elétrons, dos nêutrons, os elétrons principalmente, que está ligado, né, à movimentação dos elétrons, à corrente elétrica. Em determinadas partes já não se falava mais de fluido elétrico, hoje em dia se fala corrente elétrica. O fenômeno do calor também está ligado com essas questões do atrito, né, da agitação das moléculas, que tem a ver com a energia cinética, né, das partículas. A vida também se falava a princípio vital, porque a origem da vida ainda nem se descobria naquela época, ainda não sabia a natureza do átomo, muito mal a molécula, algumas moléculas. Então, assim, e da parte da biologia ainda estava se desenvolvendo. Então, assim, o estudo da célula foi se desenvolvido depois, né? Então, Kardec ele usava. Só que era importante o fenômeno da vida porque os espíritos, quando encarnam no mundo materiais, encarnam em seres vivos, né? Então, Kardec falava, aqui no estabelecimento da doutrina, é importante que a gente estude a vida também. Mas ainda tinha muitas nuvens, né? Isso foi se esclarecendo, por exemplo, com a descoberta do DNA, né? É célula que a molécula que tem todo aquele código das características. Então isso já desvendou muitas coisas, né? E aí aquela recomendação de Kardec lá na introdução da Gênesis, a gente acompanha a ciência, né? O ramo científico que estuda propriamente a vida é a biologia, né? Então o que os cientistas dessa área vêm descobrindo, né? A gente vai acompanhando enquanto espírita. Falando dessas questões dos seres vivos aqui, a gente aprendeu nos bancos escolares as classificações, né? Muitas classificações elas sempre dependem de observações. Isso vai começar uma das classificações conhecida, né, desse pensamento filosófico científico, lá com Aristóteles nas suas obras, né? Ele gostava de classificar os seres vivos, né? E Aristóteles era um filósofo da escola grega que ao contrário de Platão, lhe dava mais valor à experiência não no sentido do empirista, né? Porque ainda era um método dedutivo, mas a observação da natureza e a classificação de acordo com características. Isso aí vai se desenvolvendo ao longo do pensamento filosófico científico. Linneu foi um cientista um pouquinho antes de Kardec que estabeleceu um dos primeiros sistemas de classificação de seres vivos, né? E o sistema de classificação de seres vivos, antes do estabelecimento de um acordo quase geral, praticamente hegemônico, da teoria da evolução em vista de várias evidências, essas classificações de seres vivos se baseavam na analogia a observar, né, os aspectos exteriores dos seres vivos. A gente estuda a família lá dos felinos, né? O leão, o tigre, a onça pintada, o nosso gato doméstico, né? Eles são diferentes de um dos grupos dos seres vivos dos canídeos, né? Se a gente observa lá o lobo, a raposa, né? Então, assim, é outra característica. Então, isso é o reino animal como um todo, você tinha o reino vegetal. Então, essas classificações de seres vivos se baseavam em aspectos exteriores, né? Na medida em que outros ramos da ciência se desenvolvem, né? A genética, a citologia, né? A parte que estuda a evolução dos seres vivos, então, assim, a classificação ela se baseia pela evolução dos seres vivos e por estudo, né, dessa genética, né, comparando o genoma de cada ser vivo ali, a semelhança entre eles. Então, assim, não deixa de estar baseado, pelo menos, né, nos aspectos exteriores. Não sei se a explicação que eu deu para vocês entenderem aí, ou se tiver dúvida, né, a gente vai dar um break aqui para tirarem dúvida, mas assim, nessa época se observava olhando os seres vivos, na semelhança que eles tinham. Hoje em dia, com o desenvolvimento da biologia,
o estabelecimento do quão próximo um ser vivo está do outro se dá muito mais no íntimo, né? No estudo do genoma, da parte genética que constitui cada espécie, né? Deu para entender isso, né? Qualquer coisa, a Regiane também dá um help aí, da biologia. A Regiane é muito craque na biologia, Felipe também, me ajude aí. Mas é isso, tá? Então, hoje em dia, se tem outros parâmetros para estudar essa semelhança de um ser vivo por outro, né? Fazendo uma revisão, e muitas dessas coisas, é claro que há uma profundidade disso, quem se fosse aprofundar nessa área vai fazer uma graduação, por exemplo, nessa área de ciências biológicas e vai desenvolver os estudos, mestrado, doutorado, vai se pós-doutorar e tudo, a pessoa vai estudar com profundidade. Mas há aquele conhecimento básico que a gente até aprende nas escolas, né? Eu até pedi, Felipe, você consegue só compartilhar? Tem uma figura que eu peguei do site Toda a Matéria, né? A fonte que eu peguei. Ela mostra uma árvore. Isso, é só subir um pouquinho, tem uma parte que tem uma figura, né, da evolução dos seres vivos, só para dar aquela revisada. Isso, essa aí. Pode até subir um pouquinho, ó. Se vocês observarem, né, muitos desses reinos de seres vivos nós estudamos, né? O reino Monera, que engloba as bactérias e as cianobactérias, né? São, não me engano, são as algas azuis. O ancestral comum, né? Isso aí a gente já estudou em estudos aqui anteriores sobre a questão das hipóteses da teoria da vida, da evolução da vida, né? Em que os seres eles evoluem a partir de uma célula originária, né? Naquela sopa da vida. Então, assim, lá no tempo que a Terra ainda estava nos seus estágios primitivos. E aí a gente sabe, quando o clima se tornou favorável ao aparecimento de cada ser vivo, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente tem, assim, do mais simples ao mais complexo na questão da constituição dos organismos. Ali o reino Monera, que seria o mais simples, que engloba bactéria sendo bactéria. Acima dele, o reino protista, né, dos protozoários e das algas unicelulares. O reino Fugem, que são dos fungos, né? Aí tem os links, dá um pouquinho, levedura, os cogumelos. Perceba que o reino do fungo a gente já consegue observar, né? Enquanto outros, por exemplo, a gente só consegue observar esses seres vivos só com instrumento de alguns do microscópio, né? De boa resolução para a gente enxergar. A gente não consegue observar o olho nu. Já o reino Fuji, sim. O reino plantae, que está em latim, né? São o reino dos vegetais, das plantas, e o reino animal, né? Que são aqueles complexos. Dentro desse reino animal aí, tem também ramificações de características. A gente tem, por exemplo, os artrópodes, né? Que tem aquela característica das articulações. Alguns grupos de seres vivos, né? Que têm características parecidas. Lembrando assim que isso não se dá apenas na observação do aspecto exterior, né? Mas da natureza intrínseca de cada ser vivo, ou quão próximo um está do outro, né? Eu lembro que a gente tinha alguns macetes na época de escola para decorar. No reino animal, por exemplo, tem uma outra linha de classificação. Aí tinha a gente falava assim, reficofage, né? Que é o reino, o filo, o si agora eu não estou lembrado aqui. Tem que estar nesse. Reino, filo, classe, o si é ordem, classe. família. Ordem, família. Gênero, né? E espécie. Gênero e espécie, né? O espécie são o grupo de seres vivos que consegue se reproduzir, né? Entre si.
Então, assim, da espécie você tem os mais semelhantes, né? Cada vez que a gente vai... É como se fosse um funil. Aqui está o reino animal, você tem vários animais. Depois do reino, eu falei o que? O filo, né? Aí tem os cordatas e os não cordatas, né? Depois a gente vai diminuindo. Ou seja, nesse funil, a gente vai classificando seres vivos de acordo com as características, né? Até que a gente tem lá embaixo as espécies. E há diferentes espécies, né, na natureza, milhões até. Então, perceba, são classificações. Isso pode se alterar e pode, inevitavelmente vai, porque cada vez mais a gente vai estar observando melhor, né, a natureza, com as observações, com o avanço dos estudos da parte genética. Então, a ciência ela está sempre se atualizando, né? A gente até orienta aqui no nosso estudo, principalmente presencial, no estudo presencial, que se estudasse a Gênese com a edição que é vendida pelo Centro Espírita Leon Denis, porque eles fazem assim nas notas de rodapé, eles dão umas atualizações científicas, né? Como esse livro ele toca muito em aspecto científico, a gente tinha essa orientação na nossa casa que se estudasse, né? Mas assim, lembrando, né, Kardec usava a ciência de seu tempo e essa atualização, a necessidade dessa atualização, ele já falava lá na introdução, né? Ele falava para a gente saber separar aquilo que é um conhecimento provisório daquilo que posteriormente poderia mudar, né? E também ele vai falar lá na introdução que o Espiritismo caminha junto com a ciência, né? Então, assim, algumas palavras, nessa parte que eu li, na parte que o Felipe vai ler também, dando spoiler aí da parte dele, e de um livro como todo, eu acredito que vocês já estão acostumados com isso, alguns termos que não são mais usados, né? Então, qual a orientação que, enquanto facilitador de estudo, né, a gente dá para vocês? As obras básicas não é como um livro sagrado, assim, de religião, que deva ser lido ao pé da letra e ao que está ali, né? São muito mais assim para ser entendido como livros, como manuais, obras fundamentais que têm os princípios fundamentais, mas essa obra Gênesis ela tem muito desses conhecimentos provisórios que valiam para a época, mas que estariam sujeitos de acordo com novas observações. Se a gente for comparar com uma outra obra fundamental, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali já tem assim algo mais fixo, né, mais concreto, que é menos relativo, porque a lei de Deus ela não muda, a lei de amor é para sempre, né? Essa obra aqui, ela requer muita atualização, não atualização do livro, né? Porque seria até um crime modificar o livro, a gente tem que se respeitar o histórico. Mas a Gênesis ela requer essa maturidade do estudante espírita. Em que sentido? Muitas coisas acabam sendo atualizadas, né? Então o espírita que vai ler a Gênesis, ler, mas compreendendo que era um conhecimento da época, e muitas coisas, principalmente nessas partes mais científicas, vão naturalmente ser atualizadas, né? Então a gente dá uma atualizada e olha e ler com aquela compreensão histórica. É um texto histórico, é um texto que tinha, né, aquele valor, né? Lembrando sempre a proposta didática de Kardec, né? Quando ele vai estudar essas questões, é para chegar lá na parte principal, que é a evolução do princípio inteligente, que é o tema, que é a parte que cabe à doutrina espírita. Esses capítulos aqui são auxiliares para entender a parte que vai vir. Bom, gente, é o que basicamente essas questões que eu ia comentar. Esse texto que eu compartilhei, eu tenho toda a matéria, só biologia. Quem tiver filho, né, que estuda escola, tem livros de biologia. Hoje em dia tem bastante obras assim que transmite o conhecimento científico por uma linguagem menos técnica, né?
que não é um manual técnico, assim, uma linguagem voltada para o público leigo, né? Para quem quiser estar atualizado, acompanhar essas questões, que aí varia do gosto de cada um. E aí fica a dica para quem quiser se atualizar, estudar essas partes. Canais no YouTube, em outras plataformas, tem bastante canais interessantes, né? Professores que estão ministrando esses cursos. Então, aí fica a dica para quem quiser dar uma atualizada, como é que se está atualmente o grau do conhecimento sobre a classificação de seres vivos, né? Qual a posição que ocupa a espécie humana nessa cadeia e tudo mais. Porque a gente sabe que conhecimento sempre engrandece, né? A gente evolui intelectualmente e moralmente. E a parte do conhecimento intelectual é justamente para fins morais. O que eu posso ser útil em aprender naquilo ali, aberto para dúvidas, complementações, críticas, fiquem à vontade. Obrigada, Paulo, pelas suas reflexões, foram ótimas. O Felipe está falando ali muito bom, dá para ler os lábios. Muito bom mesmo, muito esclarecedor. E enquanto você estava falando, o clã Miller chegou dando boa noite. Olha aí. Boa noite, Jennifer. Seja bem-vinda. O Tiago, ele falou o seguinte aqui, ó. Sobre essa linha de demarcação, que é o que você estava falando lá no início do seu estudo, que tinha a ver entre o animal, né, e o homem, ou entre a planta e o animal, né? Esses momentos de demarcação. Estamos falando, então, da transição desses seres de evolução, ou, no caso, de evolução? O livro A Gênese, muitos desses textos da Gênese, né, são baseados no... A Gênese ela foi publicada, a primeira edição dela, em 1868. Muitos artigos, né, pipocaram na Revista Espírita ali depois de 1860. E aí, nessa época aí, a partir da segunda metade do século XIX, já essas ideias sobre a evolução começaram a ser discutidas e debatida no meio científico, né? Então, assim, Kardec, obviamente, como uma pessoa bastante intelectualizada, antenada, já tinha essas ideias, né? Mas ainda não estava a teoria da evolução ainda ali ladeando, porque tinha muitos cientistas, né? Então eram teorias que ainda estavam colocadas ali de um modo ainda estavam colocadas ali para ser discutido, né? Teve uma queda aqui, a minha internet está um pouco Teve, estável hoje. mas está ok, mas deu para entender. Então, assim, Tiago, pode estar falando da evolução, sim, né? Da ideia da transformação. Lembrando sempre que isso aí vai... Darwin publicou a sua obra, depois com o avanço da citologia, né? A parte biológica que estuda as células, o estudo da molécula, né? Do DNA, tudo isso aí vai desenvolver ainda mais essa ideia da evolução, né? Então, hoje em dia, a gente tem esclarecimentos sobre o mecanismo das relações entre os seres vivos e da classificação bastante mais, né, abrangente do que Kardec podia ter na época dele. E eu achei muito bacana que você deu o exemplo da esponja do mar, né? A gente até podia ter posto aí a imagem para o pessoal dar uma olhada. A esponja é um ótimo exemplo de uma coisa que parece uma planta. Visualmente, a esponja ela parece uma planta. Ela fica plantada no solo e dali ela realmente não sai. E ela é considerada, classificada, obviamente, por causa de todas a complexidade, né, do circuito, dos sistemas dela, como um animal. Aí sabia que o Felipe tinha isso na manga. Olha aí, ele aí, exatamente, ó. Eu vi exatamente essa página. Na verdade, essa que tá o Bob Esponja é excelente. Essa daí, ó, tá vendo? Ela é muito boa para mostrar o quanto que ela parece com uma planta. Aqui embaixo, ó, desce um pouquinho. Acho que aqui embaixo tem uma imagem muito boa. Aí, ó. Essa aqui, ó, do lado do Bob Esponja aqui. Essa aí mesmo.
A cara é muito... Não, lá direito. Tá juntinho do Bob Esponja. Isso. Aí, ó. Essa carinha aqui dela, cara, é excelente. É uma carinha de planta mesmo, né? Então, assim, a gente não consegue realmente delimitar, como o Thiago falou, essa diferença, né? Até onde é que está esse animal que faz justamente a interseção de um ponto para o outro. Quando a gente vê um serzinho complexo desse chamado de animal e ele tem uma cara danada de planta, é impressionante. E existe o inverso também, né, Regiane? Tem plantas que parecem animais, né? Não tem as carnívoras? Sim, as plantas carnívoras, verdade. A gente tem animais que parecem planta e plantas que parecem animais. Que parecem animais, muito mesmo, né? E aí o Thiago também botou um outro comentáriozinho aqui. Obrigada, viu, Felipe? Enriquecendo o nosso estudo. Aí botou assim, acho incrível a semelhança entre os felinos domésticos, os gatos, e os selvagens. Nossos gatinhos parecem miniaturas. Aí parece que entrou lá o gatinho dele lá no quarto dele, lá no colo da mãe, ó, que ele botou. Aí eu ia perguntar por que deles, mas antes de eu terminar de digitar, minha mãe entrou no quarto abraçando o nosso gatinho. Aí a pergunta respondida automaticamente. Aí ele botou aqui, ó. Acho incrível o poder da sensibilização deles sobre a gente, assim como as crianças, mal comparando, claro. Aí ele botou aqui, ó. Lembro da época do ensino médio. Acho que você citou alguma coisa de a gente estuda no ensino médio. É porque você acabou de sair do ensino médio, Thiago. É por isso que você lembra. Aí fica mole, né? Aí vamos lá. Alex Rangel chegou, boa noite. Seja bem-vindo. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso estudo. Alguém quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, enriquecer um pouquinho mais? Já tem mais de 10 anos. Mentira, Tiago, tem mais de 10 anos nada. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Felipe? Não? Então vou passar a falar. O Paulo, o teu tá mudo. Também não? Não, já pode passar para o Felipe, por mim. Então, vamos embarcar agora e continuar o estudo com o Felipe. Felipe, bom estudo para você. Obrigado. Meu áudio tá bom? Tá bom. Gente, boa noite. Obrigado pela companhia de todos vocês, né? Do Alex, né? Que eu acho que estava um pouquinho sumido, apareceu da Lise, né? Muito obrigado. Então vamos lá, vamos continuar no nosso estudo, né? Devorando o nosso livro A Gênese, e vamos para o item 26, né? O homem corpóreo. Vamos lá. Lembrando que o homem, ele está falando da espécie, ele não está falando do gênero, o gênero masculino. Não, é o humano, tá? Então, e ele começa assim, no primeiro parágrafo. Pega o livro aí, vamos lá. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente diferes por matizes na forma exterior. Né? O que ele está falando? Puramente da forma anatômica, da forma material. Né? Que a gente se difere das outras espécies pelas características exteriores. E como Paulo disse, era a principal ferramenta deles na época, né? Que é observar a forma, o que se via e comparar. Ele continua assim: quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução.
Então a gente tem uma semelhança nesse viver, né, com muita semelhança com alguns outros animais e algumas com outros, né, sobre essa forma de ver, do viver desses animais. E ele continua assim: ele nasce, vive e morre nas mesmas condições. E quando morre, seu corpo se decompõe, como tudo que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Vem trazendo aí a semelhança, né? Em termos atômicos, né? Como estes, ao morrer, restitui à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o nitrogênio e o carbono que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos, minerais, vegetais e animais. E ele termina assim o item. É tão grande a analogia que se estudam as suas funções orgânicas em certos animais, quanto as experiências não podem ser feitas nele próprio. Então ele entra nesse aspecto, não era da época de Kardec, né? Mas nesse aspecto da composição do DNA. Compartilhar aqui com vocês, até ilustrar um pouco o que o Paulo disse. Ele falou do DNA, né? Aí eu trouxe uma matériazinha muito legal, que está no site do UOL. Vou colocar já aqui no YouTube, senão eu esqueço. Compartilhando aqui, ó, só para que a gente se atualize sobre o que atualmente como atualmente a gente compara. O Paulo falou isso. Atualmente, hoje, em nível genético, a comparação é feita. Aí eu trouxe algumas comparações aqui para vocês. Tá aparecendo? Tá, né? Ele coloca assim: o DNA é a molécula que carrega a receita de todos os seres vivos. Só para a gente entender o que é DNA. Pessoas, animais, frutas e até simples organismos celulares, como os plânctons nos oceanos, carregam uma sequência de base nitrogenada, A, C, G e T, enroladas em dupla hélice. Aquela fotografia clássica, né? A ordenação dessas 4 letrinhas dentro do núcleo das células define o desenvolvimento e as características de cada ser. A ordenação, nesse espiral, dessas quatro letrinhas, dão características a certos animais. É o que ele está dizendo aqui. Assim como indica se o indivíduo está distante geneticamente ou próximo geneticamente de outras espécies que vivem na Terra. Aí é o comparativo, né? O animal tal, geneticamente falando, tem tantos por cento de igualdade com o humano. Então, como se vê hoje, como se compara hoje os animais, é diferente como que Kardec cita as comparações feitas à época. Aí eu vou colocar algumas figurinhas aqui para vocês verem. Se aparecer, né? Espera aí que não está indo, não. Travou aqui. Aí. Fofinho, né? Bebês. Para quem está com saudade. Então, aqui, ó. Olha o que vem escrito aqui. Os gêmeos univitelinos são clones perfeitos e dividem o mesmo DNA. Compatibilidade de 100% do genoma entre os irmãos idênticos ocorre quando o óvulo da mãe é fecundado por um único espermatozoide, um único óvulo, um único espermatozoide, antes de se dividir em 2 embriões. Entre as pessoas, em geral, há 0,1% de diferença no sequenciamento genético. Né? A gente se difere quando não é univitelino, eu e o Paulo nos diferimos em 0,1% geneticamente falando. Enquanto os univitelinos, os gêmeos, se diferem, ou não se diferem, são 100% idênticos, né? Aqui, os bonobos, são considerados parentes mais próximos da linha evolutiva humana. Pesquisa do Instituto da Alemanha descobriu que os macacos têm
98,8% de compatibilidade com o homem. A diferença de 1,2%. Do genoma só perde na comparação para os chimpanzés, que compartilham, são idênticos em 99,6% do DNA, naquela combinação, naquelas bases nitrogenadas que a gente falou lá no início. Aí ele fala aqui do chimpanzé, né, de 98%. Ele fala dos gorilas, a imagem aqui não está nem carregando para mim também, tá? Mas deve ser o site lá. Os gorilas só tem 2% de diferença do DNA humano. Aí ele diz aqui que a empresa norte-americana garante que ratos e camundongos se diferenciam dos humanos em menos de 3% do DNA. Né? Ou seja, é meio que comparado aos gorilas, né? Em termos de diferença, claro. Aí ele coloca aqui uma fotinho dos gorilas, dos macacos da Ásia, com uma diferença de 3,1%, que são os orangotangos, e dos símios africanos, né? Ele coloca aqui uma outra espécie aqui, né? Macaca mulata, distante quase 10% do DNA humano. Aqui o gato, em homenagem ao gato do Tiago. Né? Descobriram que as pessoas têm 90% do DNA do gato. Então a gente tem aproximadamente 10% de diferença. As vacas têm entre 75% e 80%, a depender da espécie, né, de semelhança. Os peixinhos, né, com 70% de semelhança. A mosca de fruta, né, não é qualquer mosca. É um dos insetos mais usados em modelos animais por ter 60% do genoma humano. E as bananas. Né? Descobriu que o DNA das pessoas é igual a metade do DNA de uma banana. Então a gente se parece, geneticamente falando, na metade, né, a metade dos genomas se parece. Bom, e aí vai na comparação dos vegetais, né? Indicaram que 40% de semelhança do DNA do repolho e o das pessoas. Então, eu acho que essa reflexão é interessante quando a gente fala, quando Kardec não erra em dizer que existe uma semelhança, ele só não conseguia enxergar com o grau de detalhe que a gente enxerga hoje. Eu acho que pela obviedade, como ele diz em alguns trechos da obra, que ele fala, pelos efeitos, a gente consegue entender algumas causas, né? Então ele vem nessa toada, né, no livro, e vai com muito sucesso, né, fazendo essas comparações e acertando, né, muitas delas, mas não no nível que ele está vendo, mas hoje a gente vê que existe uma semelhança no nível mais microscópico. Tudo bem? Vamos lá. Na classe dos item 27. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Logo abaixo dele vem os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, têm certos ademanes do homem, a tal ponto, por muito tempo, foram denominados homem das florestas. Como homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constrói choças, levam à boca com a mão os alimentos, sinais característicos. Kardec está dando características de semelhança. Tá? Item 28. Por pouco se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, é-se forçado reconhecer que desde o Lincoln
que são fungos, até a árvore, e desde o zoófito, que é a imagem que a gente mostrou, a esponja, por exemplo, até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, cujos anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. Então, essas imagens que eu mostrei anteriormente é o anel de contato, né? Quando a gente fala de comparação do genoma, né? do DNA das espécies. E ele termina assim: acompanhando-se passo a passo a série dos seres vivos, a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, visto que são idênticas às dos outros corpos as condições do corpo do homem, da espécie humana, química e constitucionalmente. Então ele está dizendo que cada espécie é uma evolução da espécie anterior e que, na sua essência, elas são idênticas em termos atômicos, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros, se há de ele ter formado. O que ele diz assim? Ele diz que a gente também tem uma semelhança na nossa matéria bruta, que a gente percorre também o mesmo ciclo, né? Que tem todo o seu nascimento, desenvolvimento, amadurecimento e a morte, semelhante, fazendo uma comparação em termos de uma comparação temporal, né? Em termos de durabilidade, em termos de composição. Ele me coloca meio que faz a gente entender que sobre, como ele coloca no início, sobre o aspecto anatômico, sobre o ponto de vista corpóreo, ele quer dizer isso, né? E tem também esse mesmo ciclo, dando a entender, na minha reflexão, de como o espírito humano pode se utilizar dessa matéria enquanto ela tiver vida, né? Dando mais importância ao espírito humano do que apenas a matéria. O conjunto espírito humano com matéria como instrumento de progressão desse espírito imortal. Então, não tem como a gente não falar, como o Paulo também comentou, da teoria da evolução das espécies pela seleção natural, que é a teoria de Charles Darwin, escrito no livro A Origem das Espécies, dali de 1859, se eu não me engano, e a Gênese veio em 1868. Né? E Kardec, então, muito inteligente, já acoplou, né, que as espécies evoluem uma das outras, né? E elas vão deixando de existir pela seleção natural. Joia? Acho que tem umas perguntinhas aí. Posso puxar elas, Rejane? Porque acho que tem a ver com DNA, né? Se eu não me engano. Manda ver, pode puxar aí. Nossa, Você que deixa eu ver. manda, filho. Que isso. O Tiago coloca assim, falando em genética. A gente não está falando em genética, a gente está falando... Não, até falou, você falou em DNA, né? Falou em bases nitrogenadas. Então vamos lá. Teremos oportunidade de falar sobre clonagem, em especial humana, sobre a ótica do espiritismo? Não sei, manda aí. Se eu conseguir compartilhar o que eu penso sobre as bases que a gente estudou até o momento, né? Eu coloco aqui, senão eu te peço um tempo, amigo. Tá? Fica à vontade aí. Ou ainda, sobre a manipulação do DNA na fecundação. Manda aí, cara. Eu não sei responder sobre isso, não. Não sei nem o que é isso, manipulação do DNA na fecundação. Né? Deve ser uma questão, de repente, de seleção de gênero homem, feminino, masculino. Coloca aí. Se eu não conseguir responder, meu amigo, a gente na semana estuda aí para colocar uma opinião, tá?
Enquanto isso, eu vou continuando aqui, dando continuidade aqui. Tu vai digitando aí. Então, vamos lá. Ainda que isso fira o orgulho... Olha Kardec, item 29, desculpa, item 29. Ainda que isso fira o orgulho, tem um homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais que o último anel da animalidade da Terra. Perceberam aí a acidez do Kardec aí, de repente? Né? Kardec coloca, ainda que fira o orgulho, ele está, lá embaixo ele vai falar um pouco disso, ele está meio que se direcionando aos materialistas. Né? Ainda que isso fira o orgulho, o homem, a espécie humana, é o último anel de ser, né, de seres inteligentes da animalidade da Terra. Ainda que isso fira o orgulho. Ele coloca assim, aí está o inexorável argumento dos fatos. Inexorável argumento, ele quer dizer o quê? Um argumento infalível, um argumento que não cede, o argumento anterior, né? Que o homem é o último anel da animalidade da Terra, contra o qual seria inútil protestar. Ele está naquela tribuna onde ele coloca o ponto de vista dele. Ele coloca assim depois, todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, olha isso, gente. Olha isso. Quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, engraçado que eu me senti assim. Eu me comparei a um animal. Né? O corpo, anatomicamente falando, geneticamente falando. Tanto mais cresce de importância o princípio espiritual, como elemento que dá um sentido a essa matéria. Conclusão minha. E ele termina assim, um parágrafo continuativo assim, ó, com um ponto continuativo assim, ó. Se o primeiro o nivela ao bruto, se primeiro, né, ou seja, o corpo nos nivela ao bruto, a matéria, o segundo o eleva incomensurável altura. Né? O princípio espiritual, que ele vai falar no capítulo da aula da semana que vem, o princípio espiritual nos eleva à altura. Isso, de fato, é que é o imortal, o que habita vários corpos, né? O princípio espiritual, o que habita os vários reinos, né? E ele termina assim: vemos o limite extremo do animal. Quando ele fala do último anel, o homem como o último anel da animalidade. Vemos o limite extremo do animal, que é a espécie humana. Não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. Ou seja, você tem uma possibilidade de variedades espirituais progressiva, né? Porém, o corpo que a gente conhece aqui, na vida na Terra, encarnado na Terra, a gente vê ali o limite, o extremo, a ponta, né, desses animais que habitam aqui, por enquanto, eu diria. E ele, no item 30, ele termina assim, ele inclusive dá um término para o capítulo. Ele coloca assim, 30. O materialismo pode, por aí, o materialismo pode, por aí, ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência, o seu positivismo, que lhe vai ao encontro e os provoca por possuir a certeza de que um princípio espiritual tem existência própria e nada pode com elas sofrer. E para terminar esse raciocínio, ele diz assim: o espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria. Admite tudo o que o segundo admite, né?
O espiritismo admite o que o materialismo admite, mas avança para além do ponto onde este último, o materialismo, para, colocando essa ideia, né? Até mesmo hoje, cientificamente falando, né, tem certas coisas que não se conseguem entender, teorias que não conseguem entender, visto a abordagem material única e exclusiva, onde falta um elo, né, da característica espiritual que foi o trabalho diferenciado de Kardec. Né? Aí ele faz uma explicação que a gente consegue entender melhor, inclusive. Ele diz: o espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, duas pessoas viajando juntas, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, diz um: não posso ir mais longe pela questão material. O outro prossegue e descobre um novo mundo. Por quê? Então, há de o primeiro dizer que o segundo é louco. Somente porque, entrevendo os novos horizontes, se decide transpor aos limites ao outro que convém deter-se? Ele diz assim: se eu e a Rejane viajamos para a Austrália, aí a Rejane falou assim: eu vou ali na Polinésia Francesa, uma ilha, né? Por ela querer ir lá e eu não querer ir, eu vou dizer que não existe? Fazendo um paralelo meio bruto. Ele continua assim: também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Legal o comparativo, né? Aí ele conclui assim: quantos a história não conta desses loucos sublimes que hão feito a humanidade, que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas, depois de se lhes haver atirado a lama. Né? É louco até que descobre, né? E que mostra que é possível, né? Que vai inspirado, né? A outras, nessas ideias, né? Colocando o Kardec como esse mesmo, possivelmente louco à época. E hoje a gente vê aqui uma obra dele, um pouco mais de 160 anos, né? Vê a obra dele com muita clareza, como o Paulo falou, mostrando os seus limites, mas não dizendo que se encerra ali. Ele mesmo coloca: olha, aqui está o limite, vamos acompanhar aí o que a ciência, que é uma obra dos séculos, irá produzir, e do que tange ao material, vamos seguir a ciência. Né? E eu gosto sempre de concluir de que no que tange a parte espiritual, o Chico e o Divaldo, opinião própria, como reveladores também dessas questões, tanto espirituais quanto materiais, né? Já que eu vejo sempre essas coisas muito embrincadas, muito juntas, né? Bom, opiniões à parte, ele termina o capítulo e esse item dizendo assim: pois bem, o espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo o mundo, chancela, né? Todo o mundo. Muito bem, mais importante para o homem, muito bem, mais importante para o homem, do que a América. Porquanto nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão ao dois espíritos, fazendo incessantes travessias de um lado para o outro, galgando o ponto em que nos achamos com relação à Gênese, a formação, a origem. O materialismo se detém, enquanto o espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio
da gênese espiritual. Então, o que ele quer dizer? Eu posso até negar que não existe a Polinésia Francesa. Aí a Rejane fala, existe, eu fui. Né? Mas eu não posso negar de que existe uma vida após a essa. Né? De tudo que a gente estudou desde o primeiro livro. A gente está na Gênese, né? E que basta que a gente repouse a matéria para poder ter essa inspiração e esse contato com esse novo mundo, que é um mundo muito bem explicado por Kardec, depois Chico, Divaldo. Bom, então, para concluir a minha fala, estou um pouquinho atrasado, até que não, só a reflexão aqui. Então, o que a gente viu nesse capítulo? Gênese orgânica, nos limitamos a isso. Até os nossos comentários, os nossos exemplos, respeitando o tempo e a sua ordem de estudo. Então, a gente começou falando de formação primária dos seres vivos, onde que a gente viu que, em termos de composição, os materiais são os mesmos, as proporções são diferentes. A gente falou de princípio vital, que é a bateriazinha que cada célula tem, que dá ânima, que dá vida aos seres orgânicos. Nós desconstruímos a questão da gênese espontânea, da forma que foi explicada aqui. Né? E o Paulo falou da escala dos seres orgânicos, em que a gente considera a teoria da evolução da espécie e a seleção natural, diz Darwin, né, como uma explicação dessa escala, e terminamos com o homem corpóreo. Então, e o que fica aqui para mim? E eu pediria para que vocês compartilhassem, né? Se quiserem, né? O final do capítulo. Então, eu me peguei entendendo que o quanto a gente é finito, o quanto a gente é limitado, a gente, anatomicamente falando, o corpo. Esse que, por hora, a gente é bombardeado por influências de que a gente precisa dedicar a vida unicamente para ele. Né? Então, o quanto ele é finito, o quanto ele é limitado, o quanto ele é reciclável. Né? Mas que ele, quando ele se conjuga com o espírito humano, ele é extremamente útil para o espírito humano, para o princípio inteligente, né? Quando não é o homem, né? A espécie humana. De servir de experiência para o espírito, já que nós fomos criados simples e ignorantes, e essas experiências materiais a gente evolui intelectualmente, como o Paulo falou, que nos ajuda a evoluir moralmente. E assim a gente vai nesse ciclo que o Kardec diz, nessa viagem, né? Como é que ele fala? Fazendo incessantes travessias de um lado para o outro. Bom, eu termino aqui. Eu acho que tem algumas questõezinhas para a gente colocar aí do Tiago, né? Eu fiz essa referência, Felipe, até... É claro, né, essa questão da clonagem envolve questões éticas, são complexas. Aqui no Luz e Verdade tem o EAD, né, que é Estudo Avançado da Doutrina Espírita, mas com um formato, com um outro objetivo. Algumas questões a gente deveria, assim, mais... Né, não cabe no objetivo do Gelco aqui, né? Mas seriam características de temas que, pela sua complexidade, deveriam ser estudados num grupos assim de continuidade, né? Quem sabe aí, voltando presencialmente, a gente tem um curso nesse sentido. O que eu diria, assim, de repente... A 693... Não, desculpa, eu só concluí, na 693, ela dá alguns princípios que podem
ajudar na construção de reflexões. Livro dos Espíritos, isso? É do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar no início da linha A. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Só nisso aí já dá para refletir, né? Então, assim, se foi permitido ao homem chegar a determinado conhecimento, a tecnologias, se a providência divina permitiu, para algum fim útil deve ter. Só que é o exercício da reflexão, qual é o objetivo, será que é fins lucrativos ou fins de reduzir alguma dor, alguma doença. Então, tudo isso são questões a se pensar, só para dar uma pincelada. Bem colocado. Muito bem colocado, Paulo. Eu diria que a gente vê nessa questão genética, até mesmo, vamos falar dos alimentos transgênicos, né, que tem ali uma manipulação genética, como uma utilidade, né, uma utilidade providencial, que eu acho que é prover alimentos, né, mais resistentes, mais produtivos. Eu acho que essa permissão que Deus deu, né, utilizado para fins de ajuda da humanidade, né, são sempre muito úteis, mas ainda é ali um componente puramente material, né? Quando você fala de clonagem humana, aí traz uma característica, eu penso agora, tá, gente? Penso agora. Poderia estudar melhor, mas eu acho que traz outras complicações e eu acho que não é para a Terra, não. A minha sensação não é para a Terra, não. Se for possível, não é para a Terra, não. Né? Eu acho que essa manipulação genética, no sentido de, né, dar mais qualidade de vida para os humanos, mais tempo de vida orgânica para os humanos, né? Mas no caso de dois seres, né, não consigo ver uma luz no fim do túnel em termos de possibilidades. Eu não consigo ver, falando aqui do pouco que eu conheço. Eu posso ler aqui o que o Tiago botou? Pode. Posso, vamos lá. Há críticas quanto à clonagem, em especial humana. Ainda não temos evolução científica suficiente, mas um dia chegaremos lá. Contudo, os métodos científicos usam experimentos com embriões. Aí ele completa assim. E certa corrente espírita entende moralmente censurável por manipular ou desrespeitar a vida ou a natureza daquele pseudo-indivíduo ou o espírito vinculado a ele. E aí vocês já até se anteciparam a essa resposta com o que vocês falaram, né? E eu acho que a grande questão que envolve esse questionamento, essa pergunta do Tiago, tem a ver com a moralidade que envolve os procedimentos médicos. Como o Paulo e o Felipe falaram, se a gente chegou onde chegou é porque houve permissão, né? E o problema jamais vai ser diretamente para o planeta, porque, na verdade, quem sofre as consequências morais somos nós, indivíduos, que nos comprometemos com o uso errado das tecnologias, né? Quando a gente tem uma tecnologia para fazer um avião e a gente usa bomba para poder jogar do avião, a gente se compromete com a tecnologia, com a ciência. Então, existe a questão moral que envolve isso. Então, tudo vai acontecer permitindo que a gente cresça como co-criadores que seremos mais tarde, junto da divindade. Esse é o caminho da evolução. Agora, como que a gente vai usar e de que forma que a gente vai se importar com a definição, né, com a finalidade que a gente vai dar para a ciência, é o que realmente importa. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que se importar com
com os grupos aí que a gente chama que fazem a avaliação, meu pai, não é moral, me ajuda, quando é de um grupo, Ética, por exemplo, uma questão ético, ética. obrigado, com a questão ética, né? Esses grupos que fazem essas avaliações éticas de tudo que a gente usa dentro da ciência e de todo o comportamento dos grupos, num geral, é que vai colocar, né, é que vai definir se é censurável ou não. E não a ciência em si, porque a ciência, ela é um instrumento divino. Ela está aí para poder ajudar. Agora, o que a gente faz com a arma é que é diferente, né? Eu deixei aí nos comentários, é uma pergunta, é um título do livro, tá? É um livro de filosofia. O Comte Sponville, ele é um filósofo francês contemporâneo, né? Não é nem porque aqui a gente não vai nem entrar nesses debates de socialismo e capitalismo. O título do livro é uma pergunta: o capitalismo é moral? Ele é do filósofo francês Comte Sponville. Bastante legal a beça. Eu tenho esse livro aqui impresso, tenho ele no computador, posso enviar em PDF lá no grupo. Eu também não. É assim, é dica, tá? E eu Pode enviar lá no grupo, que eu quero. Assumo um pouco de risco, assim, porque é livro não é livro espírita, é de livro de filosofia. E ele usa uma linguagem bastante acessível. Por que eu indiquei isso? O Comte Sponville, ele vai explicar debates que são científicos, debates que são moral, debates que são ético, debates que são político, e as coisas não podem, cada uma tem a sua especificidade. E aí esse filósofo ele vai mostrar que muitas confusões que as pessoas leigas fazem no dia a dia, que elas confundem as coisas, né? Algo que é de ordem científica, a pessoa confunde com ordem moral, e aí fica uma confusão danada. E, na verdade, o Comte Sponville ele vai remeter uma tradição filosófica que vem de Blaise Pascal, né, que ele já falava dessas questões. A gente deve evitar confusão de ordem. Discuto de ordem científica com ordem ética. Mas, assim, vocês lendo esse livro, os capítulos iniciais, ele vai explicar isso com uma maestria, assim, que fica a dica. Depois eu vou botar lá o PDF dessa obra. O Tiago falou, é interessante falar sobre capitalismo, pois hoje já vivemos dilemas éticos com relação à evolução científica, farmacêutica, com os conflitos com interesses econômicos. Sim, a filosofia, e a dica foi excelente, apesar de eu não ter lido o livro, cabe a gente, que tem o tripé, né, religião, ciência e filosofia, inserir a filosofia nesses nossos discursos, nesse nosso pensar, né, nessa reflexão que a gente faz aqui no dia a dia durante os nossos estudos, porque o pensar, ele é o que liberta a gente das amarras da cegueira, né? É o que tira a gente do achar, né? Aquele achismo do homem muito simples, que se atém a uma opinião do que ele ouviu, daquele que vomita o que absorve pelos ouvidos sem reflexão alguma, né? O pensar para a gente que é espírita, ele é importante para desenvolver a crença. A nossa fé, ela é raciocinada. Então é necessário mesmo, né, esse desdobramento, para que a gente não se atenha simplesmente aos livros espíritas, mas que a gente possa abrir os nossos horizontes através de tudo que circunda a ciência, né, de todo o conhecimento humano. Gente... E o Kardec, Regiane, e o Kardec foi um exemplo disso. Hoje, na Gênese, né, como a gente já fez os livros anteriores, a gente percebe como ele se portou na revista espírita. Ele fez um comportamento exatamente como você está falando. Ele não se fecha no contraditório, na verdade. Ele se abre ao contraditório. Ele não se fecha numa opinião que tem uma intenção, na maior parte das vezes, né? E que ali ele deixa eu tentar dominar quem, né? Não, ele abre ao contraditório e discute, deixa as questões em aberto, indica outros elementos, né, que explicam melhor aquilo que ele está querendo dizer.
Então, o Kardec foi um exemplo do que Regiane sugere que sejamos, né? Ele é o grande exemplo, né? Ele é o nosso farol nesse raciocínio, de verdade. E é Gente, muito muito legal, obrigada. só para complementar, e é muito legal quando a gente estuda a obra dele, a gente entende um pouco quem é ele. Seja qualquer autor. Né? A gente está na quinta obra dele aqui. A gente entende o autor ali, as suas intenções, as suas, né? Foram algumas milhares de páginas que a gente estudou, e por ele pedir que a gente reflita, passe pelo crivo da razão, fique aberto ao contraditório, e ele também se coloca assim, ali mostra a intenção dele. Um verdadeiro espírito de ciência, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho Paulo, que o seu áudio está fechado, o seu microfone. Estou colocando já o livro lá no grupo lá do WhatsApp, quem tiver. Beleza, tá ótimo, muito obrigada. Gente, então a gente tem que encerrar. Passamos 2 minutinhos, mas a gente vai ter que encerrar. Foi muito boa, agradeço. As perguntas foram muito importantes. As considerações de vocês, gente, muito obrigada. É sempre muito enriquecedor. Acho que esse é um dos grupos que eu estou assim, amando de paixão de participar. Está sendo muito bom e eu espero que esteja sendo bom para todos vocês também. Felipe, fecha com a prece. aberto, né? Tá. Vamos lá, gente. Para aqueles que desejarem fechar os olhos, para que a gente se concentre, eleve o nosso pensamento ao nosso Pai, a Deus, nosso Criador, para agradecer esse momento, essa experiência, esse tempo que nós dedicamos à intelectualidade, ao estudo, às reflexões, ao contraditório, às opiniões. Agradecer a Deus a oportunidade de tudo ter ocorrido para que esse momento tivesse ocorrido da melhor forma como ocorreu. Agradecer também aos benfeitores, nossos anjos protetores, os protetores do nosso estudo, do nosso centro, Luz e Verdade, que junto da nossa força e vontade, junto da nossa intenção, protegeu o nosso encontro, nos inspirou nos entendimentos, nos pensamentos, em cada um de nós, exercitando essa ferramenta do estudo, da reflexão, para que possamos fazer a nossa parte e dar uma utilidade a isso tudo. Amanhã um novo dia chegará, o sol há de raiar, e a gente terá inúmeras oportunidades de colocar em prática o resultado dessas reflexões, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes perante o próximo. Que possamos estar agradecidos por essas oportunidades, sabendo que a aplicação, um pouco que seja cada dia, contribuirá e muito para o nosso espírito imortal. Tendo a certeza de que já estamos melhores do que chegamos e sairemos melhores do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, uma boa noite para todos. E eu espero que vocês leiam, hein? Vocês de casa, leiam o livro, se preparem para a semana que vem. Tenham uma semana muito tranquila e abençoada, tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, tchau.